Boa noite para todos os irmãos e irmãs. Amém. Boa noite. Paz. E, na verdade, o privilégio é todo meu, da minha esposa, de voltarmos aqui a Portugal, revermos alguns amigos. Assim, na verdade, todas essas coisas que já aconteceram, encontros que participamos, tudo isso foi muito importante, muito marcante para a gente, mas eu não sei se é a idade, mas às vezes quando a gente olha para trás, o que a gente mais lembra são os amigos que foram marcando a vida da gente ao longo desses anos, né? Pessoas que conhecemos, amizades que foram se formando, amizades que o tempo e a distância não diminuem, porque isso no final de tudo talvez seja aquilo que mais pesa na nossa memória, na medida em que a vida avança. Então, nessas passagens por aqui, conheci muita gente querida, muita gente boa. Foi onde eu tive o privilégio de conhecer o Fábio e a Miriam, mas conheci também vários outros irmãos, e agora, depois de tantos anos, pude revê-los e perceber com muita alegria a fé viva que cultivam em Cristo essa igreja em Albergaria, que hoje já completa seus 20 anos, mas uma igreja que permanece viva, uma fé viva. Então, para mim é uma alegria muito grande poder rever pessoas e conhecer novos amigos, novos irmãos. Bem, eu gostaria, nessa oportunidade, hoje à noite, de meditar com vocês sobre um tema que para mim tem sido muito caro e extremamente relevante, eu diria, ou mais do que relevante, um tema central. E eu queria olhar com vocês, meditar e refletir sobre as conversas finais de Jesus com seus discípulos. Nós sabemos que todas as conversas finais, todas as conversas derradeiras que temos, normalmente são as conversas mais importantes. Não posso dizer que foi a mais importante, mas certamente foi a conversa que fechou, que deu sentido a tudo aquilo que Jesus vinha fazendo, ensinando, compartilhando com seus discípulos ao longo daqueles anos. E lendo os capítulos 13, 14, 15, 16 do Evangelho de João, é possível imaginarmos ali no cenáculo, aquele lugar em Jerusalém que Jesus escolheu para celebrar a ceia com seus discípulos, naquela última Páscoa que ele passou com seus discípulos, e se encontram naquele lugar, e depois de lavar os pés dos seus discípulos, uma experiência que eu imagino o impacto que ela proporcionou para os seus discípulos, que esperavam que ele, no final de tudo aquilo, fosse coroado um rei em Israel, e de repente é um rei que toma toalha, uma bacia com água e lava os pés dos seus discípulos, dizendo: olha, é assim que vai ser daqui para frente. E depois ele ceia com os seus discípulos, toma o cálice, celebra essa aliança, e ele começa essa conversa derradeira. E uma conversa, uma noite, imagino, marcada por muita tensão, né? Imagino a tensão emocional, aquela conversa de despedida de Jesus, Jesus preparando os seus discípulos para serem discípulos dele na sua ausência. O que é muito importante para nós, o que significa para nós ser discípulos de Jesus quando Jesus não encontra-se mais presente, não como esteve presente com eles. Jesus estava ali se despedindo deles.
E eu queria seguir nessa meditação com a pergunta de Filipe, já no capítulo 14. Acredito que ali começa essa fase dessa conversa final de Jesus com os discípulos, depois de lavar os pés, cear, etc. Filipe então aproxima-se de Jesus e faz um pedido. Ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Isso é tudo. Mostra-nos o Pai, e isso basta. Um pedido absolutamente central. Tudo o que nós desejamos é isso. É compreender e conhecer o Pai. E isso é tudo. E Jesus segue respondendo a Filipe, dizendo assim: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, e vocês não me têm conhecido, porque quem me vê a mim, vê o Pai. E como então você me pergunta: mostra-nos o Pai? E a resposta de Jesus, ela aponta para uma realidade que é aquilo que o grande reformador João Calvino afirmou nas suas Institutas sobre a união mística com Cristo. O que significa a nossa união com Cristo, ou a nossa participação na vida de Cristo? Ou talvez, usando uma expressão que é bem comum entre nós, o que significa a nossa comunhão com Cristo, essa participação na vida de Cristo? E o que Jesus diz é o seguinte: não crês, no verso 10, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Aqui nós temos a primeira pista para entender. Filipe pergunta: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus responde: quem vê a mim vê o Pai. Por quê? Porque a palavra do Pai é a palavra do Filho. E, consequentemente, as obras do Filho são as obras do Pai. O que Jesus está explicando para Filipe de uma maneira bem clara, e clara para nós, importante para nós, é que o princípio dessa comunhão, ou o princípio dessa união, é quando a palavra do Pai torna-se a palavra do Filho, a palavra do Filho, a palavra do Pai, consequentemente as obras do Pai são as mesmas obras do Filho, e é por isso que Jesus então afirma que ele está no Pai e o Pai está nele. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E essa preposição em é o caminho mais curto que existe nesse relacionamento. É como se Jesus dissesse: eu estou dentro do meu Pai, o Pai está dentro de mim, de tal forma que as minhas palavras são as palavras do Pai. É como se Jesus dissesse: eu não tenho uma palavra que seja minha própria, o que eu vim fazer aqui foi proclamar a palavra do meu Pai. Da mesma forma como eu não tenho um trabalho, uma obra, uma missão, uma vocação que seja minha própria, o que eu faço é aquilo que o Pai faz. Por isso quem vê a mim, vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Isso é muito importante. O primeiro princípio dessa união com Cristo é a palavra. Talvez a dificuldade que enfrentamos, pelo menos minha, é quando Jesus dá um salto e nos introduz nesse mesmo relacionamento. Entender o relacionamento entre o Pai e o Filho é relativamente simples, pelo menos é mais fácil. Mas no verso 20, Jesus diz assim:
já se referindo à promessa do Consolador, que ele começa a dizer no verso 16, ele diz assim: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E quando nós somos então introduzidos neste mesmo relacionamento, é que levanta uma série de perguntas ou talvez de questionamentos necessários e importantes, porque o que Jesus está dizendo para nós é que da mesma maneira como o Pai está no Filho e o Filho no Pai, nós também participamos desse mesmo relacionamento. Naquele dia vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Naquele dia vocês compreenderão que do mesmo jeito, da mesma forma que eu estou dentro do meu Pai, vocês estão dentro de mim e eu estou dentro de vocês. É como se houvesse essa comunhão, esse relacionamento, essa reciprocidade, essa interdependência, essa interpenetração de um no ser do outro, de maneira que essa comunhão, esse relacionamento, essa amizade seja real, possível, verdadeira, intensa. E Jesus, respondendo a Judas, não Iscariotes, já no verso 23, ele diz assim: se alguém me ama, veja bem, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, hoje é tão simples, tão fácil afirmarmos que amamos a Jesus, e às vezes negligenciamos aquilo que é a evidência desse amor. Jesus disse: se alguém me ama, esse guardará a minha palavra. E João é cuidadoso na maneira como ele conduz esse pensamento. O Evangelho de João começa afirmando que Jesus é a palavra que se fez carne, o Verbo que se fez carne, a palavra que veio viver entre nós. E Jesus é, ao mesmo tempo, a palavra encarnada e a palavra proclamada. É o que ele diz no capítulo 8 do mesmo Evangelho, ele dizendo para os judeus que haviam crido nele, no verso 31, ele diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O Evangelho de João começa afirmando que Jesus é a palavra que se fez carne, o Verbo que se fez carne, a palavra que veio viver entre nós. E Jesus é, ao mesmo tempo, a palavra encarnada e a palavra proclamada. É o que ele diz no capítulo 8 do mesmo Evangelho, ele dizendo para os judeus que haviam crido nele, no verso 31, ele diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. A nossa identidade com Cristo encontra-se na maneira como essa palavra encarnada, o Filho de Deus que se fez carne, e essa palavra proclamada, quando ela é acolhida, abraçada, guardada, amada por nós. Jesus diz que se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele a nossa morada. Então veja, por um lado, nós temos esse princípio que fundamenta a nossa união com Cristo, a nossa comunhão com Cristo. Palavra encarnada, palavra proclamada,
quando essa palavra é recebida, quando essa palavra é guardada, não é apenas a palavra que conhecemos intelectualmente, não é apenas a palavra que conhecemos na forma de doutrinas, de preceitos. Ela vai além disso, é a palavra que nós recebemos. Essa palavra é acolhida, guardada, amada por nós, de tal maneira que o Pai e o Filho vêm e fazem em nós a sua morada. O que nos une ao Filho e por meio do Filho ao Pai é a palavra. Esse é o primeiro princípio, mas não é o único aqui. O segundo, igualmente importante, Jesus no verso 16, ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber porque não vê nem conhece, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós, e eu não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. Ou seja, temos de um lado a palavra que nos une, mas temos do outro o Espírito que dá vida, o Espírito que faz com que essa palavra encarnada e essa palavra proclamada que amamos e guardamos, ela não é apenas conceitos, não é apenas doutrinas, ela é uma pessoa. E essa pessoa, uma vez habitando em nós, ela realiza em nós essa vida que a palavra proporciona e transforma em nós. Ou seja, a vida de Cristo passa a ser a nossa vida, passa a ser a nossa natureza, nossa, digamos, segunda natureza. Nós não deixamos de ser quem somos, como Jesus, o Filho, não deixa de ser quem é, como o Pai não deixa de ser quem é, mas a comunhão é a participação, e nós nos tornamos participantes dessa vida. No capítulo 16, fez carne, e essa palavra proclamada, quando ela é acolhida, abraçada, guardada, amada por nós, Jesus diz que se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele a nossa morada. Então veja, por um lado, nós temos esse princípio que fundamenta a nossa união com Cristo, a nossa comunhão com Cristo. Palavra encarnada, palavra proclamada. Quando essa palavra é recebida, quando essa palavra é guardada, não é apenas a palavra que conhecemos intelectualmente, não é apenas a palavra que conhecemos na forma de doutrinas, de preceitos. Ela vai além disso, é a palavra que nós recebemos. Essa palavra é acolhida, guardada, amada por nós, de tal maneira que o Pai e o Filho vêm e fazem em nós a sua morada. O que nos une ao Filho e por meio do Filho ao Pai é a palavra. Esse é o primeiro princípio, mas não é o único aqui. O segundo, igualmente importante, Jesus no verso 16, ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber porque não vê nem conhece, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós, e eu não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. Ou seja, temos de um lado a palavra que nos une, mas temos do outro o Espírito que dá vida,
o Espírito que faz com que essa palavra encarnada e essa palavra proclamada que amamos e guardamos, ela não é apenas conceitos, não é apenas doutrinas, ela é uma pessoa, e essa pessoa, uma vez habitando em nós, ela realiza em nós essa vida que a palavra proporciona e transforma em nós, ou seja, a vida de Cristo passa a ser a nossa vida, passa a ser a nossa natureza, a nossa, digamos, segunda natureza. Nós não deixamos de ser quem somos, como Jesus, o Filho, não deixa de ser quem é, como o Pai não deixa de ser quem é, mas a comunhão é a participação, e nós nos tornamos participantes dessa vida. No capítulo 16, quando Jesus descreve a missão do Espírito Santo, é simplesmente fascinante. Quando ele diz, no verso 13 em diante, quando vier, porém, o Espírito, veja, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Da mesma forma como o Filho, o Espírito não tem uma palavra que seja sua própria. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar, e tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo aquilo que é do Pai é também do Filho, e o Espírito Santo toma tudo aquilo que é do Filho e o faz nosso, integralmente nosso. É disso que se trata a nossa longa jornada espiritual. Tanto aqui quanto na oração sacerdotal, no capítulo seguinte, Jesus repete a mesma expressão, quando ele diz assim: tudo quanto o Pai tem é meu. É comum nós orarmos dizendo que tudo que nós temos consagramos a Jesus, não é verdade? Fazemos isso com frequência. É comum e necessário orar dizendo: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que sou é teu, recebe. Mas quantos de nós já orou dizendo: tudo que o Senhor tem é meu? Essa é a afirmação de Jesus que se repete na oração sacerdotal. Tudo que o Pai tem é meu. E por isso eu dou a vocês, de forma que vocês participem da mesma vida e da mesma comunhão que eu nutro com o Pai. E é aqui que nós entendemos esse princípio da união com Cristo. Palavra, Espírito. A palavra encarnada e proclamada, acolhida por nós, guardada por nós, a palavra que amamos, a palavra que vivifica, a palavra que transforma, a palavra que liberta. Jesus, depois de dizer para aqueles judeus que haviam crido nele, que se vocês guardarem as minhas palavras, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e ele segue dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra guardada, amada, que é vitalizada, empoderada pelo Espírito Santo, faz com que a vida do Senhor ressurrecto habite em nós, de tal maneira que a vida dele torna-se a nossa vida. De maneira que nós amamos com o amor com que ele nos ama. Participamos da mesma justiça dele, da mesma misericórdia dele, da mesma bondade dele.
da mesma compaixão. É isso que o início do capítulo 15 vai nos mostrar. Se permanecerdes em mim e eu permanecer em vocês, vocês darão frutos. Se a minha palavra permanecer em vocês, vocês darão frutos. Que frutos daremos? Os frutos da vida dele em nós. E é isso que Jesus ora na oração sacerdotal. Se nós pararmos para prestar atenção nessa oração, Jesus nos inclui. Até o verso 20, ele fala dessa relação do Pai e do Filho, mas no verso 21 em diante da oração sacerdotal, ele nos inclui nessa oração. Ele ora dizendo assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que sejam um, como estou, Pai, em mim, eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia. Da mesma maneira como tu estás em mim e eu estou em ti, que estejam eles em nós, para que o mundo creia. E Calvino, nas suas Institutas, ele diz, são duas coisas muito importantes que ele diz. Ele diz, uma delas, ele diz o seguinte, ele diz: portanto, para que nos transfira os benefícios que ele recebeu do Pai, é necessário que ele se faça nosso e habite em nós. Para que ele nos transfira os benefícios que ele recebeu do Pai, é necessário que ele se faça nosso e habite em nós. E recebemos os mesmos dons que o Filho goza junto do Pai eternamente. Por exemplo, veja o final da oração sacerdotal. Jesus por duas vezes diz isso, mas veja o verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Vocês já pararam para pensar que vocês, eu, somos amados por Deus o Pai com o mesmo amor com que Ele ama eternamente seu Filho unigênito, Jesus Cristo? Nem mais nem menos. Gente, se nós entendêssemos isso com clareza, isso é cura para muitos traumas, para muitas crises, para muitos medos. Ele está dizendo: olha, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Participamos do mesmo amor com que Deus o Pai ama Deus o Filho. Veja no verso 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo, para que vejam a minha glória. Nessa oração, você lendo calmamente, você vai perceber que o que Jesus está orando por nós é para que nós participemos da mesma alegria dele, da mesma missão, enviados pelo mesmo Pai, para conhecer e participar da mesma glória, experimentar o mesmo amor. Ou seja, Jesus transfere para nós todos os benefícios e todos os dons que Ele goza junto do Pai, para que nós possamos dar continuidade àquilo que Ele fez e segue fazendo. Tudo que é do Pai torna-se do Filho, e tudo que é do Filho torna-se nosso, pela palavra e pelo Espírito, que promovem essa comunhão, esse relacionamento, de tal maneira
que da forma como o Pai está no Filho e o Filho no Pai, nós estamos no Filho e por meio do Filho no Pai, gozando de todos os benefícios que o Filho goza desde toda a eternidade. Essa é a vida da fé. Essa é a vida para dentro da qual nós somos chamados. E uma outra parte importante nessa conversa de Jesus, voltando ao capítulo 14, e aí eu vou apontando para concluir. Veja que no capítulo 14, no verso 12, Jesus diz uma coisa que às vezes nos assusta. Ele diz assim: em verdade vos digo que todo aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Faremos as obras que ele faz. Outras maiores? É isso mesmo? Às vezes, esse é um daqueles versículos que a gente fica tentando encontrar uma saída para que ele não nos cause tanto constrangimento, mas o que Jesus está dizendo é literalmente isso. Todo aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. É importante pensar e considerar essa afirmação de Jesus, porque eu vou para o Pai. Ou seja, no caminho de volta para o Pai, nós temos a crucificação, nós temos a ressurreição, nós temos a ascensão e nós temos Pentecostes. Nós temos 4 eventos importantíssimos no caminho de volta para o Pai. No caminho de volta para o Pai, Jesus enfrenta a cruz, onde ele morre por nós, pelos nossos pecados, para nos oferecer o perdão e a reconciliação com Deus. No caminho de volta para o Pai tem a ressurreição, onde Jesus vence os poderes, vence as potências, vence a morte. No caminho de volta para o Pai, nós vemos Jesus sendo ascendido aos céus e assumindo o seu lugar no trono eterno, de onde ele intercede por nós e governa todas as coisas. E no caminho de volta ao Pai, nós temos Pentecostes, onde o Espírito Santo é enviado e derramado sobre a igreja e sobre o povo de Deus, para que o povo de Deus siga fazendo aquilo que Cristo vinha fazendo, uma vez que Cristo não encontra-se mais presente. Da mesma maneira como as obras de Jesus são as obras do Pai, a igreja, os discípulos de Jesus Cristo seguem agora fazendo as mesmas obras que o Filho fez, que são as obras do Pai, para a glória de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Nada diferente. As mesmas obras. Ou seja, a nossa tarefa, a nossa missão, a nossa vocação continua sendo a mesma. A mesma vocação do Pai, a missão de Deus, a mesma vocação do Filho, é a nossa vocação, é a nossa missão no mesmo mundo para o qual Jesus Cristo foi enviado e que nos envia agora para esse mesmo mundo, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, com as mesmas lutas, com os mesmos conflitos. E ele segue dizendo, e ele vai dizer isso por 7 vezes nessa última conversa com seus discípulos. Ele diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E repete: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele diz no capítulo 5, verso 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós,
Pedireis o que quiserdes e vos será feito. No final do capítulo 16, verso 23, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Verso 24, até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Por que Jesus insiste tanto nisso? E aqui cabe uma pequena consideração. Quando Jesus diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, esse meu nome é fundamental. Esse meu nome não é uma senha. Às vezes achamos que esse meu nome, inclusive dependendo da entonação, em nome de Jesus, as coisas são como que uma mágica. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é: e tudo que vocês pedirem como meus representantes, como aqueles que encontram-se no mundo, agindo como se eu estivesse no mundo, tudo que vocês precisarem para realizarem a mesma missão que eu tenho realizado, tudo que for necessário para que vocês cumpram o propósito do meu Pai, como eu tenho cumprido o propósito do meu Pai, tudo que for necessário para vocês agirem como meus representantes, não porque vocês querem uma coisa boa, uma benesse, uma bênção, alguma coisa assim, vocês querem nome. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: vocês agora ficarão, eu volto para o Pai. Eu volto para o Pai. Vocês ficam. Vocês estão agora atuando no mundo como meus representantes, como meus discípulos, como meu corpo. E tudo que for necessário para vocês seguirem fazendo aquilo que eu vou fazer, como se eu estivesse fazendo, eu darei. Eu concederei a vocês. Basta seguir lendo o livro de Atos dos Apóstolos, basta seguir olhando para a história da igreja. Isso não significa que nós sempre nos daremos bem, que nós sempre teremos vantagens, nós sempre seremos vitoriosos, não. Isso significa que o mesmo sofrimento, a mesma luta, as mesmas dificuldades, as mesmas perseguições, as mesmas incompreensões, a mesma rejeição, como o mesmo triunfo de Jesus será nosso. Participaremos da vida de Jesus Cristo, da missão de Jesus Cristo, daquilo que Ele realizou para a glória do Pai. Nós participamos agora na nossa união com Cristo. Portanto, a experiência prática da vida de oração que Jesus propõe aqui não é simplesmente para nós apresentarmos uma lista de coisas que queremos ou queremos agradecer, necessitamos, etc. Tudo bem, podemos, devemos fazer isso. Mas quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos orando como representantes de Jesus. Uma vez, conversando sobre esse tema, e no grupo tinha, lá em Brasília, uma diplomata. Ela tinha chegado, era recém-chegada de um posto que ela havia assumido, não sei em que país, mas ela comentou, falou: olha, nós que trabalhamos para o Itamaraty, para o corpo diplomático aqui no Brasil, quando nós estamos numa missão em algum país, nós atuamos como representantes do Estado brasileiro. Nós não atuamos ali para fazer o que nós bem entendemos, com o que nós queremos, fazer do nosso jeito, não. Nós representamos os interesses do Estado, do qual nós somos representantes ali dentro. É muito parecido com isso. Jesus está voltando para o Pai. Nesse caminho de volta para o Pai, Ele deixa os seus discípulos aqui. E nessa conversa derradeira, o que Ele quer comunicar com os seus discípulos é que o mesmo relacionamento que Ele tem com o Pai é agora estendido a nós. De tal forma que os mesmos dons do Filho tornam-se os nossos dons. É aquilo que Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, diz. E acho bonita a
maneira como Paulo introduz esse tema no capítulo 4 de Efésios, ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Que dons é esse que Cristo concedeu aos homens? Os dons dele. Os benefícios que o Pai tinha concedido ao Filho, de tal forma que agora esses dons sendo estendidos a nós, de maneira que nós possamos participar deles, não individualmente, mas corporalmente, como igreja, como corpo. Não é que cada um de nós vai ter em si todos os benefícios e todos os dons, não, mas na medida em que nós, como corpo de Cristo, atuamos no mundo, atuando como corpo dele, sendo ele o cabeça, nós então participamos da missão de Deus, seja aqui em Portugal, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar. E Jesus Cristo nos garante que tudo aquilo que for necessário para a realização dessa missão, tudo aquilo que necessitarmos para agirmos como seus legítimos representantes, Ele irá nos conceder. Não são apenas grandes milagres, que muitas vezes é o que nós rapidamente pensamos. O que Ele está dizendo é que nós participaremos, inclusive, do seu sofrimento, das suas dores. Paulo entendeu isso, os apóstolos entenderam isso, e nós precisamos também entender. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é que essa oração, ou essa conversa de Jesus com seus discípulos, essa conversa derradeira de Jesus com seus discípulos, ela é fundamental para nós. Ela é fundamental. E Calvino, citando ele mais uma vez, ele diz assim: portanto, preste atenção, é muito importante essa declaração dele. Ele diz assim: portanto, a íntima ligação da cabeça e membros, a habitação de Cristo em nosso coração, a união mística, estão em harmonia conosco, em elevado grau de importância. Assim, pois, Cristo, tendo sido feito nosso, torna-nos participantes com Ele nos dons nos quais Ele está dotado. Vou repetir essa última frase. Assim, pois, Cristo, tendo sido feito nosso pela palavra e pelo Espírito, torna-nos participantes com Ele nos dons nos quais Ele está dotado, de tal maneira que somos representantes, corpo vivo de Jesus Cristo. Eu termino com duas expressões que eu gosto muito de um grande teólogo da Igreja Ortodoxa, Johannes Zulas. Foi pastor da igreja de Pérgamo até recentemente. Não sei se já faleceu, mas a última vez que vi alguma coisa dele já estava bem idoso. Ele diz que tem duas afirmações que nós precisamos entender. A igreja, ela é instituída por Cristo e constituída pelo Espírito. Em outras palavras, ela é instituída pela palavra e constituída pelo Espírito. Pela palavra, o Verbo que se fez carne, Cristo. E ele diz que esses dois prefixos são muito importantes. A igreja, enquanto instituição, ela é estabelecida por Jesus Cristo. Não temos nenhum direito de querer mudar alguma coisa, alterar alguma coisa. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o cabeça da igreja, é Ele quem a estabeleceu, é Ele quem irá julgá-la, Ele é o fundamento da igreja, Ele é a pedra angular, Ele é a base sobre a qual a igreja é edificada, é Cristo quem a institui.
Mas, por outro lado, o Espírito constitui a igreja. E o que o Espírito Santo faz? Ele toma tudo aquilo que é de Cristo e o torna nosso. E dessa maneira, a igreja é estabelecida por Cristo, ela é empoderada pelo Espírito Santo para que o povo de Deus viva a vida de Deus por meio de Jesus Cristo, transbordando os frutos do Espírito e os dons do Espírito por meio da presença de Cristo em nós, no poder do Espírito Santo, de tal maneira que a presença de Jesus é vista, percebida, testemunhada no mundo pelo povo de Deus. Mesmo que o mundo não compreenda, mesmo que o mundo rejeite. Fizeram isso com Cristo, fizeram isso com os apóstolos, farão isso com qualquer um que queira seguir Jesus Cristo. No entanto, o nosso chamado é para sermos fiéis a essa vocação, para que, através do povo de Deus, o Pai seja conhecido pela revelação do Filho no poder do Espírito Santo. É isso que seguimos fazendo, proclamando a palavra encarnada, essa palavra que liberta e que transforma, fazendo com que homens e mulheres, ao crerem, participem dessa mesma vida com o povo de Deus, de forma que essa cidade, como qualquer outra, possa experimentar, ver e conhecer a glória de Deus. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa vocação. A oração de Jesus é para que sejam um. Essa oração nós usamos muitas vezes para falar da importância da unidade da igreja. Tudo bem, não tem problema, mas assim, o contexto dela, o que para mim Jesus tinha em mente, não era simplesmente fazer com que a gente esteja junto e que a gente pense mais ou menos igual, é bem mais do que isso. Ele está dizendo, olha, da mesma maneira como eu estou no meu Pai está em mim, que vocês estejam em nós, para que o mundo creia. União, participação, comunhão, é disso que se trata. Que essa igreja seja essa presença viva de Jesus Cristo nessa cidade. Jesus não encontra-se presente hoje, não como esteve presente na Palestina naquela época. Ele encontra-se presente aqui em Lisboa através de vocês. E ele prometeu transferir os benefícios que ele recebeu do Pai, pela palavra e pelo Espírito, para que nós sejamos testemunhas dele aqui nessa cidade. A esperança dessa cidade repousa aqui, como em outros grupos e outras igrejas, mas repousa aqui. Aqui está a esperança de Lisboa. É através do testemunho de vocês que essa cidade pode conhecer e experimentar